Programa não recomendado para menores de 12 anos. 25 anos do Windows for Workgroups. Um Amstrad PCW para o século XXI. GSX Spectrum Next agora com Wi-Fi. Nós confessamos, retrocomputação é um grande plano maligno. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Repórter Retro, o seu podcast sobre notícias e comentários e outras coisas mais que a gente tem que falar sobre retrocomputação. É o Repórter episódio Retro 20. 20 em hexadecimal, né, cabra? É. Então, pra quem não sabe, quem não converte hexadecimal direto de cabeça, lembramos da frase daquele filósofo: ensine seu filho a contar em hexadecimal e ele conquistará o mundo. Episódio, então, Repórter Retro número 32, e nessa mesa formada por um triângulo escaleno, estamos aqui presentes eu, Ricardo Pinheiro. Eu, João Cláudio Fidelis. E eu, Giovanni Nunes. Então começamos o episódio. Eu já sei que foi o triângulo escaleno da piadinha de eu ter ficado na face maior, né? Foi ok. Não foi por isso, não, é por causa da distância. É por causa da distância mesmo. Afinal de contas, lembre-se que a gente uma vez calculei a área que o nosso podcast abrange, e a gente abrange muitos milhares de quilômetros, né? Pelo pessoal peguei todo mundo espalhado, geograficamente sobre o sudeste e o centro-oeste, e calculei uma vez a área que a gente abrange. Somos um polígono irregular, né? Com certeza, nós somos somos um dos podcasts com a maior área geográfica abrangida. Pois é. Mas então a gente começa com 2017 das efemérides, e começamos falando de uma efeméride muito louvada em muitos sites e muitos lugares, que são os 25 anos do ThinkPad. Da caixa preta. A caixinha preta, né? A caixinha de marmita preta dos japoneses, que inicialmente era um equipamento montado pela IBM, então eternamente IBM, mas está mais tempo na mão da Lenovo, né? Desde 2009, eu acho. Ele é também chamado de Black Box por conta da cor preta, que era o equipamento. Já há algum tempo que o ThinkPad Black Box não é mais black, né? Agora é o que? Grafite? Ele é um grafite escuro. Acho que já na época da IBM, nos últimos modelos, ele já tinha deixado de ser preto. No máximo uma tampa. Vale lembrar que para comemorar os 25 anos, a Lenovo vai lançar uma versão limitada dele, que é com o design clássico. A máquina nova com o design clássico. Os dois mousepads. Sim, com o mousepad, com o botãozinho verde. Vermelho, verde quem usava era a Toshiba. Ah, é verdade. Era o botãozinho vermelhinho. Aquele joystick, alguns chamam de clitóris entre o G e o H. A Toshiba tinha algo muito parecido na época. Ela usava, eu acho que entre o H e o J, para não ser processada por cópia. Se você tem $1.900 disponível para comprar, esse como um item de colecionador, parabéns. Você tem $1.900 para gastar no notebook, mas parabéns para você. Eu não tenho, não. Ela não gosta de mim, mas é porque eu sou pobre. Então, e tem algumas curiosidades, né? Falaram que tá numa matéria na ZDNet, porque isso aí é uma coisa que está saindo em vários sites. Se você olhar o Z-Top, por exemplo, site nacional, também tem muita papo sobre muitas coisas a respeito do ThinkPad. Mas tem algumas curiosidades que eles falaram, 25 curiosidades, né? Por exemplo, a festa de aniversário dele está sendo feita no Japão, porque o projeto todo vem começou inicialmente nos laboratórios da IBM, nos laboratórios japoneses da IBM. Tem um nome legal, até o João vai gostar. Eu tinha achado que sem querer, acho que o nome do laboratório é Yamato. We're off to outer space. We're leaving Mother Earth to save the human race. Our Star Blazers. Eu vi. Eu acho que o canhão de força do Yamato é mantido por vários, calçado por ThinkPad no futuro. Aí tem várias coisas falando sobre o teclado, né? O teclado é descendente da máquina de escrever da IBM, daquelas máquinas Selectric da IBM, né? E por que a gente fala do ThinkPad? Porque quando ele foi lançado, quando você sabe fazer como nosso ouvinte, você é uma pessoa inteligente, sabe fazer conta, vai ver que ele foi lançado no período antes do nosso ponto de corte. Ele foi lançado no ano da graça de 1992. Então ele é incluso do aniversário de 25 anos do ThinkPad, é um assunto para ser falado, é uma efeméride. Então ganhou o selinho efeméride do Repórter Retro.
E fora que assim, ele é também uma das máquinas icônicas dessa época, dos primeiros modelos de notebook que ainda são fabricados, né? Dos primeiros modelos de notebook que ainda hoje são fabricados, né? Aliás, eu ouso dizer talvez o único, né? Que os PowerBook, a IBM, a Apple lá, gradativamente foi transformando em iBook, depois virou MacBook e hoje é iPad. E o satélite? Aí só sobrou o satélite. Assim, nem a Toshiba tá mantendo a série satélite, ou tá? A Toshiba não tá conseguindo nem manter ela em pé, nem se manter em pé, então... Ah, você sabe qual outra que ainda tem? Por acaso é japonesa? Eu acho que a NEC ou a Fujitsu tem uma linha de notebooks também que A Fujitsu, o Biblo. O Biblo até hoje fabrica o nome de Biblo. Biblo bolseiro, né? Biblo bolseiro. Vem com uma bolsa junto para carregar o notebook. Só alguns dos 25 curiosidades com ele, citar algumas, não vamos ler todas, mas em 1993, em dezembro, um ThinkPad 750C foi enviado para o espaço, para a NASA fazer um reparo no Hubble, no telescópio Hubble. Eles pegaram o código do Hubble dele para botar no Hubble? Não chegaram a fazer isso, mas é curiosidade que eles não fizeram nenhuma preparação no equipamento, não. Eles compraram, botaram no foguete e mandaram para cima. E durante muito tempo, até bem recentemente, os ThinkPads eram os notebooks padrão e usados pela NASA. Atualmente estão migrando para notebooks da HP. Instalar disquete no ThinkPad em gravidade zero devia ser complicado, hein? É verdade. Disquete voando, você procurando qual é o disquete 5. Verdade. Então assim... na verdade ele seria lançado em 1990, né? Mas a produção atrasou. Ainda tem o seguinte, o próprio, a gente estava falando do ThinkPad, ele é hoje em dia considerado um símbolo de design, é um ícone de design, assim como os X81 e outros arquiteturas de máquinas são estudados e são um símbolo para design. Então tem uma matéria da Code Design, da Fast Code Design, explicando, mostrando como eles se tornaram um símbolo de design e tudo. É bem interessante para quem curte mais esse lado do design. Se você não está disposto a encarar um texto todo em inglês, eu recomendo fortemente, como eu já falei, dar um pulinho lá no Zetop, tem uma matéria longa, um dos jornalistas por trás, o Mário Nagano, é vidrado nos ThinkPads, então tem uma matéria longa falando da história do ThinkPad. Eu recomendo você dar um pulinho lá para ler, tá? Então tem tá interessante. Então, parabéns se você tem um ThinkPad, parabéns. E abraça o ThinkPad e assopre as velhinhas. Abraço. Se você já abraçou seu ThinkPad hoje, dá parabéns para ele. Vamos para outra efeméride? Vamos lá, momento vergonha alheia. No caso para comemoração dos 25 anos do Windows for Workgroups. Para quem não lembra, para quem é do Windows XP para cá, a Microsoft ela lançou o Windows 1, ela lançou o Windows 2, ela lançou o Windows 3. Aí por algum motivo que eles desaprenderam a contar, eles lançaram o Windows 3.1, que na verdade deveria se chamar Windows 4, porque ele, tipo assim, o Windows pulou de 3 disquetes para 9, só para ajudar vocês entenderem a diferença que era entre o 3 e o 3.1. Alguns aninhos depois, a Microsoft lança acho que alguns meses até, lança incorporando o recurso de network, né, que estava na moda, todos os computadores tinham que estar ligados em rede, o Windows 3.11, que é também chamado de Windows for Workgroups, que basicamente o que ela fez foi adicionar o suporte à rede, né, que o OS 2 trazia para o Windows 3.1. Então você podia fazer uma coisa fantástica chamada compartilhar pasta. Você podia compartilhar pasta, compartilhar diretórios, compartilhar impressora, esse tipo de coisa que, entre aspas, é algo comum e corrente de se apanhar a partir dos outros Windows, né? Agora, se você tiver com o estômago, tem um vídeo no canal Pro no Vimeo, então no site de vídeo, pessoal. Não é um vídeo, é um musical. Bom, vou chegar nisso. É um vídeo no canal do Rei Ozzy. O Rei Ozzy foi... ele foi CTO, se não me engano, alguma coisa na Microsoft até recentemente. Visitem, reouçam episódios sobre mini computadores e vocês vão saber quem foi o Rei Ozzy. E ele tem um vídeo no canal dele no Vimeo, na versão Pro do Vimeo, que é um vídeo de 1 hora, 2 minutos e 25 segundos, com um musical estrelado pela Microsoft na Broadway para lançar o Windows 3.11 for Groups. Sim, momento vergonha alheia. Acho que um comentário até do próprio Steve Jobs que fala que a Microsoft não tem classe, nem elegância. Assim, eles estão fazendo um musical. Tipo assim,
Por que vocês não fazem um lançamento? Vocês querem ser originais, até aí estão no direito, querem fazer um lançamento de uma forma que ficar original e faz besteira. Eu me lembrei do Start Me Up, quando eles lançaram o Windows 95 e compraram os direitos da música Start Me Up dos Rolling Stones, o lançamento dele pra usar. Aí vem o Weird Al Yankovic, que fez uma música sátira. Aham. E tinha o pessoal que também zoou que eles iam também licenciar a música do Frank Sinatra, como é que é? O Let's Start Again. Por conta do problema de instalação que travava às vezes. Então, se você tiver estômago pra ver, o vídeo tem um pouquinho mais de 1 hora, tá lá no Vimeo Pro, o link tá aí embaixo, passando aí embaixo. Isso, assistam por favor e nos contem o final. A gente não vai reclamar de spoiler. Não, a gente pede pra contar o final, porque aí poupa a gente do trabalho de ver. Aliás, eu acho que o César tá até agora assistindo o comentário. Em loop, né? É. Ele tá vendo em loop. Seguindo adiante aí, vamos agora sair um pouco dessa seara de computador velho e se aproximar para computador velho. Vamos falar de videogame. João, essa é a tua deixa. Os 45 anos do Magnavox Odyssey. É a subseção do Benji Edward. Foi recuperado um slideshow de quando ele desmontou Nossa. Magnavox Odyssey, para ser exato. Aquele negócio picareta que você colava coisas na tela e que Exatamente. Você usava muito, tinha que usar bastante a sua imaginação. Ele foi lançado em agosto de 72 e incluía 12, entre várias aspas, jogos. E sempre bom a gente lembrar que o Magnavox Odyssey que nós estamos falando é o Brown Box. Não é o Odyssey 2 que a gente conhece só como Odyssey aqui no Brasil. Cara, tinha compartimento para pilha. Sim. Os cartões, a placa. Não, os cartuchos eram um detalhe, era uma placa bem simplificada e tinha um joystick que parecia uma... Adorei o plug do joystick. Eu gostei, eu também vi. Parece um monstrinho. É um monstrinho. Os Pongs da Atari também tinham espaço para pilha. Acho que a maioria deles usava com pilha. Detalhe que no slideshow tem um vídeo, tem uma foto do joystick desmontado. O joystick é mais um pedal, né? 2 pedals. Aliás, quem assistiu o documentário, né, em 1983, o ano do videogame no Brasil, vai ficar sabendo que no Brasil uma empresa importou um lote desses Magnavox lá por volta do começo da década de 80. Eles traduziram os manuais, traduziram alguma das telas que se colava na televisão e venderam, disponibilizaram a venda no caso na Mesbla, os magazines Mesbla, né, acho que Mapping também em São Paulo, Mesbla no Rio de Janeiro e o resto do país e algumas outras lojas. E não foi a Philips que fez Não, isso. eles importaram os da Magnavox. Isso começo da década de 80. Antes de se pensar em oficialmente trazer um videogame pro Brasil. Comecinho, por causa que o Odyssey já saiu em 83, né? Então, tô falando 80, 81, 70 bolinha. Ah, tá. Passado remoto. Aí, Ricardo, ele tem compartimento pra pilha, porque se você reparar bem, ele não tem nem plug de força, né? Ele funcionava a pilha. Será que essa iniciativa dessa empresa chamou a atenção da Philips e ela tomou a iniciativa de trazer o Odyssey 2? Agora a gente corta e fala o seguinte: você vai descobrir que você assistiu no documentário. Boa! Ele tá disponível no YouTube, sim, procurem, vocês vão encontrar. E nem precisa ficar com consciência pesada achando que é pirataria. Ele é livre distribuição. Quem patrocinou, quem apoiou o documentário, teve a oportunidade de baixar uma cópia dele, vê-lo com um mês de antecedência e baixar inclusive a versão Full HD. E a gente vai receber em breve, talvez por ocasião que vocês estejam ouvindo isso, alguns de nós já receberão a sua caixinha com o seu vamos ter estado recebido com eu vou receber o DVD. Aí eu terei mais um Blu-ray na minha coleção. Eu só preciso agora do aparelho de Blu-ray. Um pouco de cada vez. Isso. E seguindo adiante aí, também temos outra comemoração de 45 anos. Que é o primeiro torneio de videogame, hoje em dia, e-esportes. Recupera de quando falou disso e do fenômeno Space War. Tem alguma coisa errada nessa frase. Não, é assim. É a comemoração dos 45 anos do primeiro torneio. E o Benjued, o que ele fez? Ele recuperou. Recuperou! Recuperou. Quando você vê recupera, entenda. Requenta. Ele requentou a matéria que ele fez sobre o fenômeno do Space War. Então, entendi. Um outro gigantesco post do Benjued, ele tá competindo com o Jim Mar, eu acho. Acho que ele tá querendo disputar com o Jim Mar, verdade. Quem escreve a matéria maior. Que novamente, lembrando... João, com direito ao Computer Space, aquela máquina
O primeiro console de arcade primeiro arcade da Atari, né? Mas antes o jogo saiu no... peraí. Eles saíram nos PDP 8, PDP 6. PDP 6, isso. Mas sim, mas era uma coisa reservada para lugares que tinham PDP 6. Tipo MIT. Faculdades, universidades, empresas. Esse povo que não estava preocupado em estudar nem trabalhar. Isso aí. Porém, a Atari lança, acho que em 71, o Computer Space, que não fez sucesso. Tem um gabinete mega, ultra, super futuroso e modernoso. E se você, por um acaso e acidente, você assistiu o filme... Omega Man, não. É Omega Man? 83, não. Soylent Green. É do mesmo autor e do mesmo Charlton Heston, mas do tipo, acertei dois e errei o filme. Peraí, tem mais de um Charlton Heston? Ué, o Omega Man também é o Charlton Heston que faz. Falou que é do mesmo Charlton Heston. Tá bom. Vamos lá, eu vou retificar minha frase. Eu errei porque é o Charlton Heston que faz os dois filmes e é o mesmo autor dos dois livros. Pronto. Pronto. Vamos dar spoiler? Soylent Green é gente. Não. Grande spoiler. Biscoito é gente, pronto. Biscoito é gente. Ou bolacha, se você for paulista. Dane-se, vai ser gente que você vai comer. Então vamos botar aqui. Não é biscoito nem bolacha, é gente, pronto. Cuca do samba é gente. E com essa sessão de péssimas piadas, que é nosso. Só pra... Nossa maior especialidade, né? Terra, fala. Ô Giovanni, só pra dar uma pausazinha, é que o Space War no filme, que a mulher joga lá, mostrava que era só bacana, era só gente rica que tinha um arcade de casa. Mais ou menos igual aos dias de hoje. No ano de no Brasil, esse filme só com o ano de 1997. Em 97, quem ainda só realmente um bacana teria um Space War ainda pra... Não, é no ano de 2020. Não, 97? 2020. Tanto faz, mesmo assim. Enfim, Soylent Green. Nesse ano aí o só bacana que ia ter um fliperama em casa. Mais ou menos igual hoje em dia, né? Aquele, por sinal. Lembrando que esse é talvez um dos primeiros filmes que eu vi que fala de ecologia. Soylent Green are people. É só o que eu lembro. Não lembra também dos carros passando com caixa d'água no teto? Não, eu lembro do tipo caminhão de lixo, os caras protestando o caminhão de lixo da polícia pegando o pessoal com a pá mecânica e jogando na caçamba. Isso. Mas isso aqui não é um podcast sobre ficção científica, tá quase virando daqui a pouco. De novo. Mas vamos seguir adiante, encerrar a nossa sessão de efemérides e vamos pro Hackaday. E aí, o que nós temos? Vamos começar falando. A gente pode tentar condensar, né? Vamos leite condensar aqui. Assim, o pessoal do... Eu posto os links, né? O pessoal andou tendo uma competição para aprender FPGA. E acho que essa altura do campeonato, você, nosso ouvinte, sabe o que é um FPGA, né? Então, não tem nada que ficar... não precisamos explicar. E pelo que eu entendi, eles resolveram brincar de aprender FPGA refazendo o EDSAC. Legal. E esse sim a gente precisa explicar o que é, né? O EDSAC é uma das primeiras máquinas lá atrás, né? O EDSAC é fora do nosso ponto de corte pro outro lado. É verdade. Qual é o nosso ponto de corte pro outro lado? É a década de 40, poxa. O EDSAC é um computador acabei de achar aqui, ele fabricado na Inglaterra em 1949, criado por Mouse Wilkes na Universidade de Cambridge, baseado no trabalho de John von Neumann no EDVAC. Levou seus 3 anos para ficar pronto, ficou em funcionamento por 9 anos, primeiro computador com armazenamento de programas, com função na memória que pode ser lida ou gravada com uma sala inteira. 3 CRTs de 35 por 16, matriz de pontos, para mostrar graficamente o estado da memória do computador. Tubo de Wilson. Tubo de Wilson, verdade. Wilson não, é um outro cara com W. Eu esqueci o William. nome. Tubo de William. Então assim, o EDSAC é essa gracinha dos anos 40, grande que não um pequeno monstro. Eu ia falar grande igual um computador dos anos 40. Todos também, eram. Né? E voltando no papo de FPGA, né? O pessoal implementando Apple II em FPGA. O pessoal um dia vai implementar um FPGA em FPGA, né? Então, é possível. É bem plausível, né? Teoria. Eu tô vendo aqui, o cara pegou uma DA2, uma placa de desenvolvimento da Altera, uma DA2, porra, a DA2 tem um chip, tem poder de processamento pra caramba. Foi lá, escreveu em VHL, fez um
um Apple II Plus, segundo a explicação, bem fiel, botou suporte a usando o teclado PS2 e colocou lá e mandou. Eu já brinquei com essas chavinhas aqui, são muito infelizes para você programar, porque quando você está simulando, você acredita que o teu código funciona. Aí na prática você descobre que você tem que fazer todo o sistema de bouncing das microchaves. Vale lembrar, se você é estudante, você consegue comprar uma DA2 por apenas $200 ao invés dos 400. É só você entrar no programa estudantil da Intel, hoje em dia a antiga Altera. A Intera. Esse cara aqui é o mesmo que o pessoal usa também para implementar o OnaChip? Não, o OnaChip acho que era o DE0. Ah, então dá para implementar com sobra, né? Dá. Então quer dizer que graças ao programa estudantil a Intel inteira o valor para você? Ela é inteira, Pode tocar Trapalhões aí, Praça é Nossa. Assim, não é a menor implementação de um Apple II Plus. Você vai encontrar uma implementação feita naquele chipzinho de 9, naquele single board computer de $9, o tal do chip. E alguns fizeram, tem inclusive, que a gente já até comentou, do cara fez um gabinetinho, impressora 3D. Aquele é um 2E, né? E o cara tá seguindo adiante, o cara tá pensando em vender aquilo para quem se interessar. Tem implementação de Apple II até em AVR. Deve implementando dentro de uma AVR, então vou te contar. Que foi até aquele projetinho que a gente falou algum tempo atrás. Mas essa na FPGA também é bem interessante. E aí vamos juntar, já que a gente fez uma subseção de FPGAs, vamos falar de teclado? Teclados e mouses para todos. Teclados e mouses para todos. Então, estou me sentindo a própria Oprah Winfrey, né? Então nós temos algumas notícias relacionadas a teclados e mouses, que são notícias para quase todos, né? O primeiro deles, Spencer Owen, ele simplesmente pegou um adaptador de porta serial para USB e resolveu eu tava até olhando o código dele, porque eu tava tentando como é que ele fez isso. E é até bem simples. O que ele fez foi transformar, graças ao programa Load Terminal, um Z88, igual que eu e o César temos, em um teclado USB. Olha aí. Você vai ter um Z88 de teclado, bancando o teclado. Vai ter um teclado USB um tanto quanto caro, mas um teclado USB. Um vídeo, inclusive, ele rodando, usando ele ligado outra herança, quase herança retrocomputacional, um Motorola Shun. Que é o tablet da Motorola. Pô, vocês não entenderam a piada? Ai. Não! Momento Cavaleiro do Zodíaco. Se você não quer somente usar ele de teclado, tem como você botar fazer algumas outras gracinhas. E seguindo na vibe aí de adaptações, né? O cara não tem nome, ele tem um NIC, que é o METS 525. Ele implementou um conversor do protocolo PS2 para o protocolo RS-232 dos mouses. Isso é, antigamente você podia comprar um mouse PS2, pegar aquele adaptadorzinho lento e o mouse entendia o que estava acontecendo e seguir adiante. Hoje nem tanto, né? Hoje o mouse esqueceu esse passado serial dele. Os mouses, isso quando tá no pessoal de retro PC, né? Que rodar o Windows 3.11 num 386DX, tinha que usar um mouse serial. O meu primeiro mouse foi um mouse serial, eu tinha ele até há pouco tempo, era um Logitech. Mas a ideia é que você bota você faz isso porque hoje em dia os mouses PS2 na prática eles são mouses na prática eles são praticamente o mesmo protocolo dos USBs, né? Já estou direto no USB. Porque não, assim, gente, não adianta pegar o adaptador de USB para PS2 e ligar o mouse adaptado para PS2 no serial. Isso não funciona. Pois vai ficar enorme. Vai ficar uma gambiarra nojenta. E já que a gente está falando em adaptações, né, um sujeito resolveu fazer uma porta PS2 de teclado para o Amiga 500. Imagens fortes, aliás, né? Meu Deus, agora que eu tô olhando... O cara com as tripas abertas aqui. O cara com analisador lógico, usando aquelas pontinhas no analisador lógico para fazer... Nossa, caraca. Gente, quem é cardíaco, não abra essa imagem. Cuidado, Alberto. Se você é cardíaco ou amigável, não abra, porque você vai ficar chocado. Então o cara fez assim, ele usou... Isso aqui acho que é um Atmel. Usou uma VR TNSP. Até Mega, Até Megazinho. Ele colocou uma portinha PS2, um botão para chavear entre interno e externo. Por favor, não rio do acabamento. Eu gostei foi da setinha. Eu tô assustado com o acabamento. Eu não tô...
E aqui ele fala, inclusive, no final, que o mouse do Amiga é horrível, é uma porcaria, e que assim ele pode ligar o Model M que ele tem no Amiga 500. Aí é legal. E principal, ele pode ligar o Amiga no KVM. Bota um Amiga com seda VGA, né? Se vocês se derem ao luxo de olhar as fotos da publicação, além de vocês verem uma Amiga com HD em cima, vocês vão ver uma Indy, uma série de outras quinquilharias aqui, uma tampa que eu não consegui entender, mas eu quero acreditar que não seja de um micro-ondas, e o PC velho dele com o GNU da Free Software Foundation. Eu tô vendo a implementação que ele fez no Amiga aqui, a chavinha e tudo. Ficou bonita, hein? Ficou, uma bosta. Lindo. É atrás e ninguém tá vendo. Tem essa vantagem. O cara escreveu à mão, cara. Vai se Não, mas foi engraçado, ficou ele usar um teclado de PC no Amiga, ficou legal. E o teclado do Amiga é absolutamente horrível. E agora eu posso usar meu Model M com ele. Cara de bom gosto, usar Model M. E seguindo a vibe tecladística aqui, né? Tem comentário. Tem um artigo do pessoal do Hackaday dando assim todas as dicas e bizus de como usar um Arduino para implementar um teclado, um decodificador de teclado. Isso é uma coisa que eu já andei discutindo na época. Eu estava com mais micros sem teclado aqui na coleção, para tentar ver uma maneira de poder interpretar e decodificar e conseguir gerar sinal, poder usar um teclado de PC em alguns dos micros que eu tenho aqui em casa. Pergunta, a placa do Arduino é esse trequinho azul pequenininho? Ela é quase o tamanho de um chip. Alguém manda essa foto pro cara do link que a gente acabou de falar? Não, ele fez mais coisa. Calma, João, não precisa querer bater no cara. Eu sei, mas eu diminuía em 70% a gambiarra. Ele usou uma dessa também, é que ele tem que pendurar coisa na placa. Não, isso é interessante, porque você tem, hoje em dia, a gente sabe muito bem, né? Vai comprar um micro para coleção, se o micro teclado é separado, dependendo de for, pode ter quase certeza absoluta de que o teclado foi parar no limbo. Ou que o vendedor muito honesto resolveu vender o teclado separado, pelo mesmo preço do que ele vendeu o computador. Ou todo mundo é seguidor do Sutter e fez pirâmide com teclado para ele ficar lá em cima e rindo. Mas tudo bem, um dia o Kenshiro vai lá e vai dar porrada nele. É referência ao anime Hokuto no Ken, ou Fish of North Star. Porque o cara tem uma pirâmide megalomaníaca com esse ponto. Tem uma pirâmide só pra ele. Como é fim do mundo, foi feito com teclados retro. Todos os teclados de 668 mil que estão faltando no SMJ estão lá. Daqueles dos MSX todos com teclado separado, estão lá. Exatamente. Descobrimos onde eles foram parar. Vamos mandar o Kenshiro lá pegar os teclados de volta. Seguindo adiante aí, né? Me conta essa história. O que é esse papo de retromodem aí, hein? Retromodem é aquele negócio que o pessoal usa aquele adaptador serial que conecta direto na internet. Eu não entendi direito o que ele fez aqui, porque ele usou um modem externo da Intel direto no Commodore 64. Ele tá talvez usando a parte serial, né? Eu tô dando uma olhada aqui. O projeto implementa boa parte dos 7 comandos do padrão RACE, né? Você pode interfacear com um terminal serial, como você poderia fazer quando estivesse em 1983. E ele está usando aqui o terminal versão 5.5. Esse programa é muito bom pro dia de hoje. O terminal do Commodore 64. Isso. Não é só pra usar com modem com modem retrô, não. Ele também serve para várias outras coisas. Assim, se você quer uma abordagem mais moderna, talvez você queira ligar o seu Commodore 64 via Wi-Fi. Usar modem é uma coisa meio, hoje em dia, um modem dedicado é uma coisa meio anacrônica, né? Olha aí. Nós somos anacrônicos. Ele pediu o IP, a máscara da rede, que beleza. Não é sempre que você vê uma Commodore 64 fazendo uma coisa dessa. Commodore 64 pedindo IP. Pois é. Seguindo adiante aí, temos uma explicação muito interessante, porque quando foi lançado em 81, ele tinha 2K de memória, né? Que era um chip. E que a tecnologia evoluiu, o futuro chegou e tudo mais, e o cara aqui é um tutorial bem interessante mostrando como enfiar, ao invés de você ficar procurando uma RAM pack, você simplesmente colocar um chip de 16K. Eu acho que isso aqui é
Isso é RAM? Não, isso aqui é RAM também. É DRAM. Você colocar um chipão logo de 16K e todas as pequenas adaptações você tem que fazer na placa para que isso funcione. Porque você vai ter vai ter que fazer umas gambiarrazinhas aí pra poder acertar, né? É uma coisa você pegar um Cássio, um MSX1, um PV7 da vida e enfiar 64 de RAM lá dentro. Vai dar até dá, mas vai dar um trabalhinho. O legal é que ele tá ensinando passo a passo. Já que a gente tá falando de hardware, né? O Just for Fun, eu adoro os apelidos da galera do Hackaday. Just for Fun, ele resolveu. Ele foi vencedor do Hackaday Prize and Try, né? É isso? Ou ele não foi vencedor ainda? Não, é uma entrada, ele não foi vencedor, ele tá concorrendo. Ele apresentando o computador Z80 minimalista. Cara, ele usou $4 pra montar. É minimalista mesmo. Não, a gente fez R$13,95. Ele tá concorrendo, né? O resultado é um computador baseado em Z80 que custou $4. Meu Deus, tá, olha a foto. Abrindo Z80, um chip da Sony, um chip da Temel. Gente, Jesus. É minimalista, é Z80, é minimalista, são $4, mas não esperem beleza. Jesus, eu tô vendo aqui a placa protótipo. Meu Deus do céu. Não, por cima ficou bonitinho. Essa plaquinha verde aqui, que ele fez depois, sim. O protótipo tá... o protótipo tá uma macarronada. Parece um yakisoba. O protótipo é assustador, cara. Se você for tocar as fotos, for olhar, tem umas que são piores. A parte importante, vamos falar de coisa séria. É uns 84 MHz, 64K de RAM. Ele tem tanto um interpretador Basic quanto um interpretador de forte. Roda CPM 2.2, QPM 2.71. O que é esse QPM, tio? Eu também não sei, fiquei curioso em saber. Será que é uma versão free do CPM? Não faço a menor ideia. QPM parece ser um clone dos 80, é uma variação dos 80. Dos 80 ou do CPM? Do CPM, obrigado. É uma variação do CPM, assim como todas as milhares de variações de CPM que existiram por aí. Deve ser, 100% compatível com o CPM 2.2. O QPM. E claro, Assembler e o Toolchain para C, né? Essa é a lista de coisas que ele... Ou seja, é um clone de CPM, fim da história. Pra quem estiver interessado, fica a dica. QPM. E seguindo adiante, já que estamos numa parte especificamente de hardware, mas saindo um pouquinho dos 80, analisando o 6502 com Python e com ferramentas baratas de desenvolvimento, tipo Arduino e coisas do gênero, e fazendo seu próprio osciloscópio. Meu Deus. Eu vou usar umas plaquinhas de desenvolvimento para poder fazer umas análises. A quem se interessar, isso aqui você tem inclusive tem uma placa por Raspberry Pi que você transforma ele num osciloscópio barato, de poucos canais, mas é um osciloscópio. Eu vi, inclusive, nas fotos ele está usando um BBC Micro, acho que isso aqui é um BBC Master, porque tem 2 slots na frente, e tem no fórum, no fórum.6502.org, tem uma série de discussões para quem é mais versado em Assembly de 6502 que eu, e vai conseguir entender. Papo bem técnico, gente. Super. A mim é interessante. Entrem e se divirtam-se. Em inglês também. Inglês britânico. Nesse esquema aí seria um facilitador, né? Não um complicador. Acho que aí vamos fechar a sessão da Hackaday falando do Amstrad PCW? Sim, fechando britanicamente falando com o Amstrad PCW para o século XXI. Que diabo é isso? Simplesmente é um projeto para refazer o Amstrad PCW com, com um PSG, com suporte a você ligar um monitor externo em vez de você usar o monitor próprio dele, cartão de SD rodando CPM, esse tipo de coisa. Mas usando componentes discretos? Usando o que hoje está disponível. João, fazendo uma analogia com certa comunidade de micros clássicos aí, seria fazer o PCW3. Ai. Ricardo já entendeu o recado. Lá. Eu vi esse recado vindo, girando no horizonte com iluminação em neon. Cara, tô vendo aqui que ele colocou, conseguiu dar boot no CPM a partir de um cartão SD. Meu Deus, o cara sequestrou, o cara fez uso da ROM da impressora. A fazer os logs de mensageiro. Conseguiu ligar outro monitor, botou a porta de joystick e uma placa de som. Fez um upgrade de memória no PCW. Gente, eu vou fazer uma pergunta
de analogia. Estaria o PCW pro CPC o que o TRS-80 é pro Color? É tipo isso. É, mais ou menos por aí. A diferença é que os dois são 80. O CPC ele aproveitou muita coisa do CPW. Ele não é radicalmente diferente. As anos 80 é diferente, ele era uns 80 com. Acho que ele tinha um clock mais alto. Ele tinha alguns modelos do CPC. Do CPC é 4. Do PCW acho que era 5, porque ele não estava atrelado a ligar na televisão, né? Então ele não precisava se preocupar em ter uma frequência parecida. Eu acho que ele cai um pouquinho igual o Spectrum e o MSX. Ele cai para 3,58 no CPC. É 4, mas cai para 3,5. E fora que a resolução era bem maior, né? Esse tipo de coisa. Compensação é monocromático. Não se pode ter tudo nessa vida. Mas tem porte, inclusive do Abode deu crime pra ele. Sim, os jogos todos da Ultimate, como Batman, que o Night Lord tem pra ele. Nossa. Tinha resolução? Tem o Symbols hoje em dia. Tem porte do Symbols pra ele. Tem Symbols pro PCW também. E aí, a gente encerra a nossa sessão Hackaday e vamos pro Rise from Your Grave? Rise from your grave. O LGR, ou Lazy Games. Opa! Esqueci qual é a sigla do site do cara, coitado. Lazy Game Review? Reviewed, obrigado. Lazy Game Review, acabei de ver agora também aqui no vídeo. Achou uma caixinha bacana, uma caixinha com vários jogos boxed de PC. Aquelas famosas buscas, né? Famosas buscas de. Como é que se dá o nome? Busca de feirinha. Seria aqui no Brasil? A feirinha, o Craigslist, o equivalente do LX dele, Mercado Livre, eBay. O cara achou, fim da história. A diferença é que o preço que ele pagou é bem mais barato que o preço que a gente paga. Ele só procurar. E ele achou um monte de jogo, porque o Lazy Game, ele tá tentando fazer o full set de jogos de PC. Eu não tô brincando. Se você ver esse vídeo, você vai ver a estante dele. Tem um outro vídeo que ele mostra a estante. E, cara, são estantes e mais estantes de jogos completos, boxers de PC. O Lazy Game Reviews, ele falou que tá fazendo esse full set coisa. Ele também tem muita coisa que ele recebe, né? Sim, doação. Dos inscritos, exatamente. Os inscritos, tem gente que tem lá e resolve doar pra ele, e manda, né? Então, tanto ele quanto o 8-Bit Guy e outros canais de YouTube que são famosos nisso aí, eles recebem muitas vezes doações dos ouvintes e daqueles que assinam o canal. Viu só, crianças, tá vendo? É assim, ó. Vocês criam um canal no YouTube e as pessoas vão dar coisas pra vocês. A gente não pode falar que depois de 8 anos e pouco de retrocomputaria, a gente ganhou um item. A gente ganha muito obrigado. Muito obrigado. Tércio, né? O nome do rapaz, né? Tércio. Então, Tércio, mais uma vez, muito obrigado, tá? Pela sua doação. Nós vamos fazer um ótimo uso dela. Muito obrigado. Eu não vou dizer também não, vou deixar vocês curiosos. Vocês não vão saber o que o Tércio doa, não. Sim. Não vamos falar, não. Voltando pro Lazy Games, ele tá fazendo a arte de tirar etiquetas de preço sem ferrar com as caixas. Legal. E depois ele até tá mostrando um limpador que ele usa pra tirar as colas. Poliflor. Não, é um tal do Gugone. Ou o genérico do Poliflor. Qual é a cor do genérico do Poliflor dele? Amarelinho, cor de laranja. Tem até uma laranjinha na capa. Então, óleo de peroba. Ele tá dando. Tá pegando jogos, tá dando um trato, como posso dizer, nossa, ele usando até um secador de cabelo pra tirar uma etiqueta. Mas secador de cabelo acaba funcionando bem nessas horas. Ele realmente tá aqui mostrando técnicas, ou seja, já não é só um unboxing do tipo, oba, ganhei joguinhos, ou comprei joguinho, não, ele tá mostrando coisas interessantíssimas pra você. E aqui no Brasil ainda mais, somente pra videogame, que jogos de locadora vêm com 300 milhões de etiquetas que o dono da locadora. Não, o cara botava a etiqueta na caixa, botava a etiqueta no cartucho, botava a etiqueta no outro parafuso. Sim, a botar 300 milhões de etiquetas, então isso aí são técnicas valiosíssimas. Inclusive botavam coisas que tu não vai acreditar. Prepare-se para dar boas risadas. Eu já vi cartucho que o cara comprou que estava escrito: por favor, rebobinar a fita.
No caso do Super Nintendo. Como é que rebobinava a fita no Super Nintendo? No Super Nintendo eu não sei. Meu Deus do céu. Por favor, rebobine a fita. Cara, eu me rachei de rir quando vi isso. Você pegava um lápis e enfiava no buraco do cartucho e ficava girando ali. E Agora, antes de terminado o papo do LGR... tem uma coisa que tem tudo a ver com a nossa... Não é bem game, mas assim, no mês de agosto ele postou um vídeo dele recuperando um ThinkPad 380XD, que é inclusive nosso aniversariante do mês. Exatamente. E que tem tudo a ver com a sessão de efemérides. E também tem mais tudo a ver, porque a gente, nessa brincadeira, a gente emenda pra uma coisa que o 8-Bit Guy andou fazendo, né, Ricardo? Sim, ele andou agora. Ele agora tá recuperando. Se você acompanha o canal do 8-Bit Guy, tanto que ele tá sempre fazendo recuperações de equipamentos, tudo. E ele pegou agora um Laser XT para recuperar. Aí você vai dizer, tio, o que é um Laser XT? O Laser XT, na verdade, ele pegou dois Laser XT. São dois computadores compactos feitos pela empresa que fazia a VTech, fazia o clone de Apple II, que era melhor do que Apple II. Fazia o Laser de28. Aí ele pegou dois Laser XT, que eram, é um PC XT. Ele já tinha um inteiraço, ele tá mostrando aqui os três. Aí ele pegou de um que ele mostra no Apple II. Aí assim, ele pegou dois. É o Laser 2C. Uhum. Aí, dos dois que ele pegou, nos dois que ele pegou, o que ele fez? Ele pegou fazer botar um funcionando. Justo. Aliás, agora ele tá com legenda em chinês? Caraca! É que o laser é chinês. Caraca, habilitou legenda em chinês aqui direto. Não, isso aí é o vírus que você pegou, que já habilitou o chinês para poder mandar as informações pro dono do vírus. Que por acaso é da China, né? É claro. Fatalmente. Aqui tá falando comparação do Laser 2C com os Laser XT. Ele mostra... Realmente o teclado, cara, mesmíssimo tamanho, muito igual, cara. Mas o teclado é diferente. Porque o teclado claro, né? O teclado teclado de XT é diferente do teclado. Assim, a gente não vai dar spoiler. A gente deu spoiler de um filme, já deve ter. O Ricardo deu spoiler já, cara. Não, assim. Você pode dar uma olhada, ele vai desmontar, ele vai limpar, mostrar como é que fez, ele vai falar. O Ricardo já falou que ele fez de 2-1, cara, já deu spoiler. Ele fez já falou que está nos comentários. Está no comentário. Morre no final, cara. Já era. Um Laser XT morre no final, o outro fica com a mocinha. E, assim, vale a pena dar uma assistida pra vocês verem todo o trabalho que ele teve pra recuperar. Ele vai montar uma fonte, ele vai ligar na televisão, ele vai quase xingar porque ele não consegue ler o que tá na televisão. E vale a pena. Cara, está nos comentários do site, cara. No comentário do vídeo, tá lá o que ele fez. E aí vamos pra subseção Nightfall Crew. Subseção do Chad. Que o Chad fez 3 reparos, né? Primeiro ele recuperou um Atari 600 XL. Era o Atari. Não é um videogame. Não, é um computador. Ele é o Atari 800 com versão hatch e com menos memória. Então, assim, era basicamente teclado, um problema que não respondia, e a tecla A não tava dando ziquezira. Só teclar não tava aparecendo. Ele foi lá e tirou a barata debaixo do teclado. Ele pegou, usou limpo contato, consertou 2 chips, o U22 e o U23, aí aproveitou, aumentou a memória de 16K para 64, o que tu não pede 64K hoje em dia. Seria melhor. Aí ele deu essa guaribada aí no 600XL. São duas coisas que eu não gosto desse Atari XL Red. Ele tem só 16K e de ter só RF. Eu não sei se ele também não tem a citação de que ele tenha puxado o sinal de vídeo. Acho que ele resolveu se contentar com a RF. A imagem daqui de longe tá bonitinha pra RF, cara. Não, como você falou, de longe, não sabe de perto. De longe. Deixa eu ver de mais perto. Lembramos que de perto ninguém é normal, né? Aí, tá cagada. De perto o João mete a cara no monitor e não vê nada. Não, tá cagada, tá RF mesmo. Acho que daí é muito trabalho. Mas ele fez um mod de vídeo composto. Não vamos nos preocupar com isso. O problema é que ele fez um mod pra uma coisa que acho que quase ninguém aqui ouviu falar. Não mesmo. É um Intertron Electronic Video Computer VC4000.
What the Bodega is that? É um videogame maluquinho, é um Pong metido a besta? Isso sem videogame. Se bem que usa cartucho, né? Usa cartucho, tem botões curiosos, tem um joystick mais curioso ainda. O que ele fez foi o seguinte, ele fez um mod pra ver. Acho que ele não gostou muito da qualidade do RF, do Atari. Eu tô vendo as especificações dele e a coisa assim, pitoresca pra época dele, hein? Processador CPU e GPU da Synetics e a memória é 87, 65 ou 32 octetos. E a memória da GPU são 32K, ou seja, 32K octetos. Que seria um octeto? 256 bytes. Octeto é um conjunto de 8 bytes. Ou... Era mais Não, peraí. Isso é a especificação de francês. Octeto é byte. Solid Green é gente e octeto é byte. Em resumo, usuários de TI 99 acabaram de sentir vingados, acharam uma máquina com menos memória do que ele. Eu acho que sim. Peraí, 87 bytes? Viu? 65 bytes e 32 bytes. CPU RAM. Juan, cita-se vingado, 256 bytes do TI 99/4. É um display de 18. Esse aparelho tem menos. E uma máquina feita por nossos amigos da Radofin. Radofin. Lembra dela? Não. Mas realmente parece um Pong metido a besta. Não, ele tem uns joguinhos curiosos. Assim, eu acho que ele tá entre o, vamos dizer assim, do ponto de vista de geração, né, ele é irmão do Atari. Porque ele tem joystick com mais botões, né? Tem uns coisas lá, tem a saída cartucho. Tem entrada de cartucho. Ele é de meio que 75. Ele tem uma CPU e tem uma GPU, mas não pensem que isso quer dizer que ele tem a 3D. Gente, crianças, por favor, não é assim que a vida funciona. Ou seja, ele é junto com o Farsight. Essa geração de consoles do Atari. De consoles estranhos e curiosos com joystick mais estranho e curioso ainda. Tem até um Space Invaders clone aqui. Temos mais Chad? Não. Acabou. Depois do Intertron, o Chad cansou. Mas em compensação, a próxima sessão dos Mano Parça... Brasil! Tá grande, hein? O pessoal resolveu produzir um bocado agora, hein? Então vamos lá, a gente começa com o Mario. Não é esse Mario que você tá pensando não, ouvinte. É o Mario Cavalcante, gente. Mario Cavalcante, nosso chapa de longa data. Ele fez um vídeo resenhando o baralho o super trunfo de computadores clássicos, né? Pra quem não lembra, a gente comentou, foi feita uma captação no Kickstarter, então foi feito um super trunfo, só com micros clássicos, sendo que o super trunfo do baralho é... Super trunfo do baralho? É um Raspberry Pi. Não, o super trunfo do baralho, tá bom. É do baralho, né? É do baralho. Caraca, é piada pronta. É piada pronta, verdade. Eu tô até agora procurando aqui, olhando onde é que o meu foi parar. O meu tava perdido por aqui. Mas assim, ele fez um vídeo fazendo um review, então recomendo vocês darem uma olhadinha. Tá? E seguindo o bate-papo do 8-Bit Guy, assim, não vamos roubar o page view de ninguém, por favor, vão lá no canal do Mario, assistam e deem um curtido, joinha e tudo mais. O Tabajara, ele resolveu dar um jeito no problema do áudio do TK-85. Aí as pessoas vão lembrar, mas peraí, o CG-81 não tem áudio. Pois é, o TK-85 ele saiu de fábrica pré-projetado para ter um PSG, igual aos MSX. Sim. Mas em algum momento da linha de montagem, acho que alguém da Microdigital percebeu, poxa, isso não vai ficar muito legal, vai ficar caro, sei que lá, e tem um TK-90X vindo aí, então deixa pra lá, ou algo deixa aí, né? Abandona. Deixa quieto. Engraçado então, que vocês perceberam que no verso do TK-85 tem uma saída chamada som. Sim, ali. O meu tem isso, e tem um soquete pra você botar o PSG. O lance assim, eles projetaram, mas resolveram não levar adiante. E as pessoas, os outros usuários, desde que descobriram isso, têm feito tentativa de instalar o PSG lá, né? Só que os conseguiram, parece que tiveram alguns problemas de distorção, qualidade do som, esse tipo de coisa. Ricardo, faltou o Asa em botar a mão num troço desse. Verdade, o Asa ia querer dar uma guaribada, não sei. Se bem que o negócio do Asa não é muito lá de 31, né? E aí, sim, Tabajara resolveu produzir um vídeo, acho que é um post do blog dele, se não memória, né? Onde ele explicando tudo o que é necessário fazer para colocar o PSG e a circuitaria necessária e o resto da circuitaria necessária para corrigir o problema do som. Passo a passo. Tem até umas pulguinhas SMD na placa.
Tem uma. Tá tudo passo a passo, super bem explicado, com muitas fotos. E aí o João fala passo a passo e o Juan vai ficar muito tentado a colocar um trecho do Step by Step do New Kids on the Block. Step by step. Meu Deus do céu. Vai que é tua, Juan. Vai votar. E aí a Tecnobyte, mais uma, né? A Tecnobyte está extremamente atarefada concluindo a produção de todos os itens que eles anunciaram. Nesse momento vocês estão ouvindo isso. A meta deles é despachar e entregar tudo até o fim de 2017. Antes do especial do Roberto Carlos? Né, eu acho que antes da festa da virada. Ah, tá. Acho que eles vão trabalhar Natal e até o Ano Novo. Acho que antes da festa da virada eles vão. E eles anunciaram um novo lote da Double RAM. A Double RAM, que vocês sabem, um cartucho que dá 4 MB de Maper ou 2 MB de Mega RAM pro seu MSX. Porque o primeiro lote fez isso. Acabou. O primeiro lote vendeu bem. Vendeu rápido e vendeu bem. O primeiro lote foi vendido no aniversário Guarabara, né? Foi quase isso. O segundo lote, como vocês devem ter percebido, foi anunciado e vendido durante a Black Friday. Ou seja, se ferrou se você não comprou ainda. Vai bater e vazar. E aí, quais são as novidades do Spectrum Next? Olá, quem me ajuda no lote aí? Então vamos ver aqui as novidades. Novidade de outubro do Spectrum Next. Então, a placa. Eu tinha um problema da entrega da placa, eles estouraram o prazo da entrega da placa em mais de um mês, não estavam com data definida, mas já está com tudo na fábrica, já está com tudo lá. O gabinete, pelo menos o protótipo. Já estava ok, o molde foi feito na China, e já foi enviado de volta para a Inglaterra para poder fazer a injeção. Quanto ao manual, já está sendo feito. Veio na China e veio torto, então tiveram que consertar. Na base da marretada. Vamos consertar na marretada. Isso me lembra outro aparelho. Outra coisa reta pra deixar quieto. Vou contar um segredo pra vocês. Eu conheci uma vez alguém que, contando história de injeção de plástico, o cara trabalhava na empresa que faz o painel dos carros, né? E o cara falou assim, com total certeza, primeiro modelo do carro, né? Tipo, saiu um novo desenho do carro, do painel, sei lá. Painel plástico, o primeiro é colocado na montadora na base da marreta. Depois eles vão arrumando. Vão fazendo os acertos, né? Pra poder encaixar. Bem, despacharam alguns dev kits, o manual tá em procedimento, tá tocando, e o Truco tava implementando uma UART no núcleo dele para poder facilitar para ligar um módulo de Wi-Fi. O Wi-Fi. Né? Ou seja, você vai ter Wi-Fi, né? Vai ter Wi-Fi no seu Spectrum Next. Eles implementaram o DMA, ficou um troço bem interessante. Podia mostrar para aquele fudeba velho lá que não gosta de DMA, né? As velhas lendas da falta do DMA. Eu conversei com ele sobre isso em Jaú ano passado. Sobre o vídeo, sobre o Wi-Fi, o módulo é o quase onipresente ESP8266. É o módulo que tá lá. Não tem muita coisa, muito mistério. Se vocês procurarem aqui, tem o link de um vídeo do canal do Vitor Truco. Falando. Nossa, piada é muito idiota. Piada é muito idiota. Falar que é Trucanal é muito idiota. O Truco veio aqui me bater. Ele vem te bater. Mas por ocasião que vocês ouvirem esse episódio, né, no dia 27 de novembro é a previsão. Segunda-feira, até segunda-feira eles previram de mandar as placas. Sim, se não mandar as placas, né? É porque teve gente que comprou só a placa-mãe, teve gente que comprou com o gabinete, né? Mas assim, não é só esse espectro que a gente vive, Spectrum Next, né? Temos outras coisas interessantes. O Danjovic fez uma entrada no Hackaday falando de MSX, né? De novo. Outra, ele fez aquele hot beat eternamente conhecido, aquele hot beat dele. Já foi imortalizado agora, com o que ele fez aqui já tá imortalizado, o hot beat. Ele fez um adaptador para ligar um gamepad de Nintendinho de um Super Nintendo no MSX. Funciona no Basic, sem código de máquina, sem peça, não sei o que, conseguiu fazer funcionar. Pô, que legal, hein? Direto o comando pad. Pô, maneiro, hein? Ou seja, funciona igual um joystick de MSX mesmo. Não, funciona com o comando pad, como se fosse um pedal. Tá. E infelizmente, se a Taito não fosse tão débil mental, só falando assim mesmo, daria pra jogar Arkanoid. Pois é. Porque apesar do MSX ter um pedal especificado, a Taito fez um pedal específico só pra jogar Arkanoid. Porque ela queria garantir que você estava usando o pedal dela.
E ela fez a mesma coisa no NES, no Famicom também. É o famoso grande porcaria. Pois é. Se ela não fosse assim, estaremos jogando Arkanoid com qualquer pedal. Até mesmo com o Chuck Pedal. Ai, meu Deus. Mas o... Todas as coisas do projeto estão disponíveis, né? Sim. E aí, Giovanni, você que é o MCólogo da equipe, que papo é esse aí do Emerson? É assim, o Emerson, ele percebeu que o brasão da República, nós estamos em novembro, o mês da República, né, da programação da República, ele é literalmente, parece que ele foi feito pro 6847. Então ele resolveu brincar de converter esse conjunto de quatro cores, de quase 4 cores do selo da República, para poder ser visualizado direto no MC1000. Então ele ficou explicando as experiências de conversão de imagem que ele utilizou. Aí depois ele andou fazendo isso lá no grupo do Facebook, alguns exemplos sobre mockups de Prince of Persia, né? Até tanto eu quanto o João que acabamos dando palpites por lá. Que eu sou. Eu me sinto o cara sozinho, cara. Como só tem 2 pessoas que tem PC 6001 no Brasil que eu conheço, que é eu e o Juan. E o Juan, o dele deve estar dentro de uma caixa. E o PC 6001 do Juan tá meio longe, ele não tem um braço de 400 km, eu acho. Pois é, pior, ele está dentro de uma caixa, tá longe da casa dele. Então de vez em quando eu fico acessando o grupo do MC1000, porque o MC1000 seria um neto do mundo bizarro do PC 6001. Nossa, um neto do mundo bizarro. Tanto é que tudo isso aqui que ele falou serve pra este micro também. É neto do universo espelho. Aí fica um pouco melhor. A única coisa que o 6000 é radicalmente diferente do MC1000, e isso complica pra caralho, é o Basic. O Basic é diferente e algum subsistema extra que deixa o acesso ao vídeo mais rápido. Você não tem o Z80 apanhando do 1847, porque o 1847 não deixa ele acessar o vídeo, acessar a memória que nem sequer faz parte da área de vídeo. Ou seja, a NEC fez o dever de casa ali e fez uma boa adaptação. Daqueles laser 100, eu acho, laser 200 da VTEC, tem o mesmíssimo problema dos 80, do MC1000. Aliás, o basic desses laser é também Apple Basic? Eu acho que é padrão Microsoft. Apple Basic é coisa de chinês. Seria interessante ter algum tipo de conversão de laser barra PC 6001 para MC1000. Tem que dar uma olhada nessas máquinas. O problema é o tempo de desassemblar literalmente a ROM. Tem que conhecer bem o rádio dos 2 micros, né? Pra fazer qualquer coisa. Bom, o 6001, além da ROM ter sido ripada pros emuladores, esses dias eu andei vendo um manual que não serve só para ele, serve para os outros micros da família NEC, que ele tem todos os comandos basic de toda a família NEC. Depois a gente conversa e eu te passo isso. Tá do archive.org. E seguindo aí agora que começou a descambar a programação, né? Vamos falar logo de programação. O Rafael Janone, aproveitando o MSXJS, MSX Web. O Janone tem feito algumas ferramentas para web, para você usar como conversor de imagem, umas coisas, agora ele fez esse MSX Pen, né? Tempo. O Pen também ele fez há um certo tempo. Tanto que eu fui meio que beta tester dele. Ele me pediu exemplos de... Acho que os Hello World são meus. Os exemplos de código lá. Mas vamos explicar o que é o MSX Pen. É uma interface, um ambientezinho para você desenvolver, trabalhar em Basic, no MSX, no browser. Rapidinho, ele é baseado no CodePen, onde você faz a mesma coisa em CSS, JavaScript, né? Para trabalhar no navegador, só que para MSX Basic. Então, se você está longe do seu MSX, então tem um emulador à mão para poder fazer compilação cruzada, desenvolver e tá querendo fazer uma coisa rápida em Basic, fazer uma experiência, MSX Pen para o resgate. Inclusive ele já abriu aqui com um programinha... quando você clica aqui, rodando MSX2. Quando você clica no link aqui, ele vai para um programa pré-salvo. Você pode salvar esse GIST e compartilhar com outras pessoas. Tipo esse aqui. Vamos ver ele puro como é que fica. Tipo o Doc Brown aqui. Parece que o Basic deles do emulador aqui já é um 2+, com o 512 de RAM.
É, o padrão que tá. Você pode usar o MSX que você quiser, né? É, o padrão que tá aqui é um 2 mais com 512 RAM e provavelmente suporte FM. Tô vendo pela primeira vez isso agora. E você tem aqui, você pode programar em Basic ou em Assembler, né? Gente, vamos fechar a sessão? Assim que encerra, o mano passa, o João agora resolveu jogar Knightmare no emulador. Não, na realidade eu tava mexendo aqui pra ver como é que funciona a programação dele aqui. É, eu vou dar uma legal. Aqui com calma depois, mas a ideia é super interessante. E aí vamos para notícias que abalaram o mundo. E aí, as notícias, nós destacamos 5 notícias que tiveram as mais visualizadas no nosso site. No mês de outubro. A primeira delas é quando foi liberado o código-fonte do PCMOS 386 versão 5.01. Tá? Para quem não sabe, ele é um sistema operacional multiusuário compatível com o MS-DOS. E o código-fonte dele foi liberado. E onde foi parar? Onde vai tudo parar hoje em dia, no GitHub. Você pode botar no GitLab ou então no Bitbucket também. Nem eu botar no SourceForge ainda, mas que seja. Todo mundo botar tudo no GitHub. GitHub é o caminho, a verdade e a vida. Então... E aí tem alguns comentários curiosos, por exemplo, o nosso ouvinte, o Rui, a Covil contou que usou muito o PCMOS, né, com desenvolvimento. Chegaram uns comentários, vale a pena esses comentários darem uma olhadinha, tá? Como eu sempre digo, o Retro Computaria é um dos 17 sites do mundo, é um dos 17 sites do mundo os quais vale a pena ler os comentários. Quais são os outros 16? Não sei, mas é que eu tô pegando o número que o Veríssimo sempre diz. Os 17 prazeres de mensagem do homem, 17 alguma coisa. Então, assim, são os 17 sites que vale a pena ter os comentários lidos. Então, isso é interessante, essa liberação do código-fonte. Se alguém estiver curioso para ver como é que eles faziam, porque afinal de contas era um sistema multiusuário, multitarefa, né? E interessante a imagem da propaganda, um chip 8386 voando como se fosse um disco voador reabrindo e dele saindo uma luz e descendo uma caixa do PCMOS 386. O que ele fala aqui é o seguinte, ele fala até 25 usuários, feito para você rodar no 386, isso quer dizer bastante coisa, roda programas de DOS e é multitarefa. Isso significa que ele usa uma extensão do 386 chamado a V86 ou VM86, agora eu tô meio em dúvida sobre o nome exato, que é uma extensão que permite que o 386 faça pequenas máquinas, pequenas emulações, máquinas virtuais de 8088, 8086, que é o jeito como o Windows 3.11 também simulava máquinas DOS, e foi isso até o XP, quando a Microsoft tirou esse suporte por XP conta o Windows XP, né? Claro, o Windows XP. E é utilizado isso até hoje é implementado nos processadores do 86, o teu Core i7, né? Ele ainda tem esse modo que permite que ele seja um XT esquizofrênico, um XT com muitas personalidades. E ele é utilizado por aquele programa, o DOS-EMU, para fazer emulação em Linux ou em outros Unix de DOS. Então o que ele tá emulando ali não é o 8086/88. Não, ele tá emulando o 2. Ele tá emulando o DOS, ele tem que emular a camada do software para rodar as aplicações. O 386 faz o resto. Entendi. O OS2 também usava isso. Ricardo, e você aí, garotinho juvenil, achando que máquina virtual é coisa do século XXI, né? Você achando que esse negócio de VM é a novidade. Tá bom. Garotinho juvenil, criado a leite com pera, ovo maltinho. Até parece. Ou seja, VM é do tempo do seu pai que frequentava sempre a VM. Máquina virtual, gente, não pense outra coisa. E aí sim, a próxima notícia que é do Rodrigo Raposo, membro do nosso grupo no Facebook. Então aí eu vou deixar para vocês que são facebookeiros para falar a respeito. Eu não entendo nada de Facebook, então, e tô feliz assim. Vamos lá, o que é a história dele? Vamos lá, ele pegou um jogo, peraí, deixa eu aparecer o nome do livro aqui, do Microcomputador Curso Prático, o jogo Torre de Hanoi do Microcomputador Curso Prático, e ele resolveu digitar este jogo no seu CP500 Viés de Guerra e rodar no seu CP500 Viés de Guerra. E ele fez um vídeo, né, do CP500
Acho que é um CP500. Não repita a Velha de Guerra de novo. Não vou repetir. Senão eu vou acabar ganhando alguma vinheta. É um CP500M, M80, né, já com suporte CPM. Ele fez um videozinho lá legal dele rodando ligando o computador, para não falar CP500 Velha de Guerra de novo, e executando o jogo. Ó o bullying. Isso, e foi bem legal. Foi sim. E eu me lembro que essa comigo computador do curso prático, pelo visto, vinha com aqueles selinhos de cupom de alguma coisa na borda da revista, porque tá recortado a capa da revista. Tinha. Tinha assim. Só não me lembro o que era, mas o que dava. Não era pra ajudar pra pegar a capa, não? Eu acho que era capa. Eu acho que era isso. Era isso sim. Ou era capa ou aquele livrinho anexo que vinha os jogos. Olha, agora eu vou subverter um pouquinho a ordem aqui. Eu vou falar do programa em Basic de 35 anos, pode ser? Pode. É que a gente tá falando de Basic ainda. Então, que foi o próprio Blake Patterson, né, que resolveu participar no Reddit, no Retro Battle Stations. Ele resolveu participar de uma das competições que eles fazem lá, no mês de junho, né? Resolveu digitar um jogo de TI 99 4A chamado Pearl Harbor, que estava... Foi a mesma coisa que o Rui Raposo? Um Raposo. Fez com o CP500 Velho de Guerra de novo. Só que assim, ele digitou o programa no CP, fez no TI, fez lá, executou o jogo, executou o jogo, mostrou, fez um vídeo e aproveitou para ser o próprio Blake Patterson. Resolveu procurar o sujeito que fez o jogo. E fez uma interessante entrevista com o cara, com toda a história do jogo. Mas esse detalhe é que é o seguinte, e não é só isso. O Ricardo falou ainda há pouco que o Retro Computaria é um dos 17 sites da internet mundial, universal talvez, onde que vale a pena ler os comentários. Esse post em particular vale realmente ler os comentários, porque o pessoal começou a falar, inclusive da Rádio USP, que em São Paulo transmitia programas em Basic por ondas de rádio. Sim, aquele programa no Clipe Informática. Prepare suas fitas cassete. Era isso mesmo. Acho que era direto na base do Celôdio, ligado no rádio. Agora podemos voltar à nossa programação normal. Ou quase. E aí, podemos confessar o nosso pecado inconfessável? Ou quase normal, né? Que o Juan resolveu mostrar a má influência da retrocomputação para com a tradicional família brasileira e a civilização judaico-cristã ocidental, né? Com as referências dos arco-íris em quase todos os computadores clássicos que temos. Vontade de botar acho que o MC1000 também tem uma brincadeira dessa. E sim, é tipicamente uma brincadeira. Aliás, tem diversos comentários, também vale a pena dar uma lida. E que foi não vamos falar a ordem, né? Foi um dos sites mais acessados no mês de outubro. Mais visitado no mês de outubro. Ou seja, a trollada todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de zoeira. E pra terminar... Posso falar dessa aqui? Porque essa aqui tem uma coisa que tem um pouco a ver com jogos. Um pouco não, um tudo. Pode. Você já ouviu falar da rede The Links? A rede pra jogar Zelda? Não é. É a rede pra jogar Zelda. Não, você pior ainda. É uma rede pra você jogar aquele jogo Links de golfe. Também não. Segundo a MSX Wiki, The Links era uma rede que se iniciou em 1986 e funcionou até em outubro de 1994. Era uma rede japonesa exclusiva para MSX e você podia conectar nela, precisava de um modem próprio, The Links Modem, um login e uma senha. A rede não era compatível com modems seriais. Havia um serviço de envio de mensagens, e-mail, e havia jogos online, como o Dairis, entre outras coisas. A rede era administrada pela Nippon Telenet, que Deus a tenha. Não há muita informação a respeito, mas abaixo nós temos dois vídeos. É aquela mesma Telenet que eu tô pensando aqui agora? É a mesma. Do American Truck. Do American Truck, da série Fantasma e Soldevales, do Andoroginos, dos jogos da Wolf Team, como o Final Zone. Ou seja, é exatamente essa que você está pensando, sim. Não há muita informação a respeito, mas abaixo temos dois vídeos. No primeiro, a demonstração da rede como um todo. Na segunda, um modem da rede em ação. Só para dar uma pequena complementada na matéria, o jogo que hoje em dia é raro, do Laydock Link, também usa essa rede.
Você pode jogar Super Laydock, versão de Link. Tem, Ricardo, você vai tentar, talvez você consiga lembrar disso. No nosso episódio sobre a Konami, nós comentamos sobre um jogo de corrida, eu acho. Um Spirit. Um jogo específico que sim, só foi distribuído nessa rede. Então foi um Spirit. Foi um Spirit? Achei que um Spirit fosse vendido em cartucho pra aquele joystick horroroso. Se eu não me engano, ele foi também distribuído nessa rede e tinha no cartucho da Panasonic, segundo o Ricardo, horroroso. Eu nunca joguei, então não posso falar nada. Mas sim, ele também foi distribuído. Parece que ele também fazer igual o Super Laydock, ele para modo 2 players, você podia usar ele como um link e conectar com outra pessoa à distância. Eu fico imaginando como é que funcionava a nível de delay isso. Se tinha algum delay ou não, porque estamos falando de uma rede ainda assim dedicada, mas uma rede de linha de escada, né? Então muitos poucos jogos fizeram uso dessa rede. Eu só me lembro desses dois e ainda botaram o Dairies ainda na lista. Sendo que no caso do Laydock, eu fiquei sabendo recentemente por algumas revistas que esse jogo existia. Lembrando que o Laydock não é a versão que você tem, que todo mundo tem, é a versão de Link, que tem o logotipo do Link. É a versão de Link, não é a versão da Cisco, não. Exatamente. Ela é uma versão rara. Eu só vi a venda no SMJ uma vez. Parece que rara e entre aspas inútil, né? Porque hoje em dia você não vai conseguir jogar ela em rede. Pois é. Talvez por causa disso ela não é muito cara. Ela não é muito mais cara que um Laydock normal. Então essa curiosidade acabou não servindo muito pra encarecer o jogo. Que nada. Vender pros ocidentais. Então com qualquer coisa. Fica aí agora aquela curiosidade, quantos jogos... Cara, eu tô vendo aqui um jogo que foi baixado por aqui, que é o Gunfight, a versão nipônica que era como todos os jogos distribuídos pela Jaleco. Os caras conseguiram baixar aqui. Baixava e salvava em disco ou baixava e era na nuvem? Eu acho que era na nuvem. Desligou o computador, um abraço. Oh, que legal. A mãe agradecia no final do mês a conta de telefone. Eu acredito que eles fazem alguma coisa inteligente de fazer um pacote, né? Em algum momento com alguma empresa de telefonia. Você acredita? A gente vai ser pessimista. Enfim, não temos muitos detalhes sobre essa rede. Gostaríamos até de saber maiores detalhes, né? Inclusive a gente não sabe quais são os jogos disponíveis, tirando esses 3 aqui que já citados. Nossas fontes foi só o que a gente viu nas MSX Magazine, que foram escaneadas no... Nossas fontes não juraram lealdade ao novo líder da Yakuza e tiveram que se cortar o dedinho e a língua. Nossas fontes foram todas em Arial. Enfim, fechou, né? Vamos comentar os comentários, que a gente se diverte mais. No episódio 80, Commodore PET ao PET, parte A, nós tivemos um comentário. Que bom, porque você não viu a parte 2. O primeiro comentário é do Gessel. Sempre achei curioso que não tivemos clones do PET. Acho que o monitor embutido tornava o contrabando, ou pelo menos a compra no exterior, né, bem mais difícil do que do TRS-80 ou do Apple. Os fabricantes nacionais interpretaram a falta de máquinas por aqui como falta de interesse. O lance do 2001, né, o PC 2001 da Microtech empatou com o Nexus 1600 das Copos como o segundo clone brasileiro de PC, o que indica que 2001 ainda era um nome muito popular nos produtos, mesmo depois de algum tempo depois do lançamento do PET. Afinal de contas, 2001 na década de 80 ainda era futurista. Era muito longe. E ainda tínhamos esperança que íamos ter carros voadores. Hoje temos terra plana. Ai, fazer o quê, né? Quem segue aí na parte B? Vamos lá. Um tal de uma pessoa chamada Austregon. É um Transformer? Deve ser. Um desses. O símbolo aqui parece meio um carrinho, né? Então ele é um Autobot. Autobot. Na minha escola, os micros chegaram no final de 1985. Eram clones de Apple II até bem acabados. Quase não tive oportunidade de usar. E seguindo adiante? Não entendi
exatamente no que se encaixa o comentário. A gente fala alguma coisa de clone de Apple? Não? A gente fala de computador nas escolas. Ah, tá. É verdade, que o Pet. Fala do Educator. Desculpe do Alzheimer. Ah. E é claro, o nosso amigo Sérgio Augusto Vladislavskis. É Vladisaurus, né? Só que a gente chama o Sérgio de Vladivostok mesmo, então que seja. Eu juro que a gente tá tentando pronunciar seu nome corretamente. O Ricardo já tá conseguindo. Fui pra frente do espelho. Eu preciso de um pouco mais de treino, mas vamos conseguir, gente. E um pouco mais de espelho. Esteja certo, 2018 vai aquela. Como é que é? Lista de promessas, né? De promessas para podcast. Exatamente. Bom, vamos lá. Ótimo episódio, pessoal. Parabéns a todos vocês que fizeram a gente chegar até aqui. Uma pena ver empresas que tiveram a faca e o queijo na mão e não souberam cortar as fatias. A Atari se afundou e ainda tem a fixa ideia de voltar ao mercado de games com seu Atari Box. Mas é uma tremenda de uma furada, pois é um ARM com Linux rodando a preço muito superior às plaquinhas que já estão no mercado, custando menos de $10. A Commodore tinha tudo para dominar o mercado de micros e games, mas com tanta decisão atrapalhada, sumiu. E ninguém sequer deixou algum legado no mercado. João, tamo junto. Deixaram, peraí. Deixaram a briga das patentes do Amiga até hoje. Isso tá sendo uma luta praticamente eterna. É capaz de daqui a mais 5 anos de programa a gente já tá falando de coisas sobre a briga dos direitos de Amiga. No fim dos tempos sobrarão as baratas. Quando todo mundo for destruído numa grande guerra nuclear, vão sobrar as baratas e o processo sobre os direitos da marca Amiga. Que agora vão ser as baratas brigando pelos direitos. Verdade. Continuando. João, tamo junto. Seguista até a morte. Já comprei minha versão de colecionador do Sonic Mania. Muito bom, hein? É aquela que tem um Sonic com 2 palmos de altura? Sim. Nossa, vai ser caro pra chuchu. Muito bom. Mas vale a pena, cara. Mais uma vez, obrigado pelo banho de conhecimento que vocês nos proporcionam e abraço a todos da equipe do Retro Computadoria. Nos vemos em Jaú. Bem, alguém dá uma toalha pra ele. Vai por causa do banho. Eu tô dando banho em ninguém, não. Não, por causa do banho, você fornece a ele uma toalha e um sabonete pra ele ficar limpinho e cheiroso. E a gente joga a ducha de conhecimento. Bem. E tem uma sílaba a mais aí, não é retrocomputadoria, não. É só retrocomputadoria. Ele fez de Poprósto. Sim, claro. Ele ficou empolgado com o protótipo do PET e escreveu retrocomputadoria. Sérgio, a gente fica lisonjeado. Muito obrigado aí, cara. A gente aqui é um bando de palpiteiro, como a gente sempre falou. Nós só palpita as paradas. E é isso, cara. A gente tenta fazer aqui o de melhor. O PET realmente é uma máquina que a gente não teve acesso. Aliás, quem teve acesso aqui no Brasil? Quase ninguém, né? Ao PET. Pelos motivos que a gente já falou, porque que não dava pra trazer um. Pesado pra caramba, reserva de mercado. Nunca vimos um PET aqui, mas a gente pode tentar brincar com o emulador de vez em quando. É o máximo que a gente consegue. Aliás, você pode carregar os programas em Basic do Commodore 64, do VIC-20, desde que, óbvio, ele não use muita linguagem, ou não use linguagem de máquina. Você pode carregar no PET, que a codificação é a mesma. Afinal das contas, era o mesmo. Afinal das contas, é o mesmo Basic. É o mesmo Basic. Afinal de contas, o Trevial é um Sovina. Era um Sovina. Então, gente, eu fico lisonjeado pelo elogio, cara, e valeu, obrigado. E é isso. Talvez a gente faça uma outra trindade, quem sabe, nos anos 80? Não temos tanto. Já acabaram as trindades. Agora as trindades são de 2, de 4, meia dúzia. As de 3 acabaram. Mas trindade de 4 é mais gostoso, cara. Ai, meu Deus do céu. Essa altura do campeonato tem que ouvir uma dessa. Peraí, mas não acabou. Temos ainda um comentário do Retro Hits. Vai lá, Ricardo. Então, temos um comentário do Shido no episódio 159 do Retro Hits, onde nós temos uma sequência de covers da banda de música eletrônica japonesa Yellow Magic Orchestra, tá? Sendo executados em um MSX, tirando proveito dos seus chips musicais. E aí o Shido comentou, né, ele elogiou a trilha sonora e falou: excelente escolha de faixas. Eu, como fã do Yellow Magic Orchestra,
Gostei bastante do cast. Puxa vida, obrigado. Muito obrigado pela sua preferência. Eu não conhecia a banda e achei legal, assim, achei interessante o som, as covers, né? Claro, o MSX a gente ouve até bip e gosta, mas achei interessante pelas músicas que são. Até depois pretendo dar uma procurada lá no Deezer, ver se eu acho material dessa banda. Olha, eles são 76, eles eram música eletrônica antes mesmo de ter instrumento eletrônico. Não, 76? 76, os instrumentos eram uma pilha. 76. O Kraftwerk veio antes, eles usavam a vapor, né? A vapor, botava carvão no sintetizador e vamos. Eu esqueci o nome daquele sintetizador que o Kraftwerk usava e o Lake. Como é que é? Elmer Lake Palmer também usava, né? O Keith Emerson usava, era um Moog. O Moog. O Deep Purple também usava. Todo mundo usava porque só tinha ele, né? Só tinha o Moog naquela época. Só tinha o Moog, porta. E ele era gigante. Era um sensor gigantesco, verdade. Não, o gigante era a caixa do carvão. E eu sempre que a gente fala do Moog, eu tenho que falar como é que aquele maldito lá do Deep Purple conseguiu fazer sample da Pantera no Moog. Ele tinha muito tempo livre. Inacreditável, cara. 1976 ele fez o sample da Pantera. Mas assim, já que a gente não tem tanto tempo livre quanto ele, a gente fica fazendo outras coisas. O que tem no É Nóis aí? Vamos rapidamente falar das notícias do É Nóis. Bem, das 5 mentes em baixa resolução que cometem esse site, esse podcast, 4 estiveram presentes ao encontro de usuários de MSX em Jaú. Metade sequelada. Peraí, metade o quê? Dos participantes do podcast ou metade do pessoal que estava em Jaú é sequelado? Metade dos participantes estava sequelada. Que bom que era só metade, né? O sequelado é o outro, tá, gente? Não sou eu não, é o outro. O encontro eu como não tava em Jaú, tô totalmente fora dessa, beleza, continue. Você tá livre das sequelas. Exatamente. O encontro foi entre os dias 2 e 5 de novembro de 2017, quase que no mesmo local de sempre. Quase por quê? Porque a Escola Técnica Industrial, no espaço da escola, que a gente sempre fazia o encontro, não podia porque foi o período do Exame Nacional do Ensino Médio, e nós não fomos lá para ver o pessoal chegar atrasado, ficar assistindo o pessoal chegar atrasado e chorando na porta, mas nós fizemos num espaço lá em pertença da escola, só que no antigo prédio da escola que foi recentemente reformado. Uma sala um pouco menor, mas uma sala já com mesa, e não tinha internet, mas já estava com as mesas, que já nos economizou um bom trabalho de não ter que ficar levando mesa para sala, né? Em 1949 não tinha Wi-Fi. O prédio não tinha Wi-Fi, é um prédio fundado em 1949, e ali é uma sala, como eu falei, um pouco menor e sem Wi-Fi, mas em compensação uma sala bem mais segura, então a gente não tinha nem o trabalho de desmontar nada e já estava com quase todas as mesas necessárias, já estavam lá presentes. Sentimos a falta de alguns amigos que não puderam estar presentes. Não, eles não morreram, tá? Alguns... Até porque eu tô aqui. Também sentimos a sua falta, João. Pessoal sentiram e perguntaram por você lá. Não morri. Mas por causa de questões adversas, né, que não puderam ir alguns, então tipo questões relacionadas a trabalho, ou a falta dele também, né, que ocasiona falta de dinheiro no bolso. Sim. E outros acontecimentos de mudança, de recursos. Alguns motivos de saúde, outros motivos de mudança e coisas do tipo, não puderam estar presentes. Esse ano o encontro foi um pouco menor, né? Acabou se tornando um encontro um pouquinho menor do que a média, mas foi um encontro divertido. Tivemos pessoal para variar, gente de tudo que é canto, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo capital, interior de São Paulo, Brasília. Tivemos Jaú? Muito futebol, Jaú também, né? Lembrar que o Tony, por exemplo, de Jaú, ele mesmo sendo de Jaú, ele não pôde estar muito tempo presente, porque o Tony, para quem não passou umas questões sérias de saúde esse ano, e na semana do encontro o médico internou ele. Aí ele teve alta e correu pro encontro, correu na medida do possível, né? Correu em termos, né? Ele foi andando bem devagarzinho. Isso que dá ter médico usuário de amiga. Ele foi andando bem devagarzinho, deu uma passadinha lá dos 4 dias do encontro, né? Conversou lá com a gente rapidamente. Tinha uma presença lá de algumas pessoas, vieram, Ademir Cachano, deu uma passadinha lá para dar um oi. Aí tinha umas coisas lá, alguns micros bizarros apareceram, como o Sony HB701 que o Emiliano levou. Tivemos o campeonatozinho de Animal Wars, que foi bem divertido, vencido pelo Daniel Ravazzi. Tivemos
solda em placa e coisas do tipo. Futucando. E até um desafio, né? Peraí, tivemos uma pessoa que levou um Atari 800. Era isso que eu ia falar. Fala do desafio MSX versus Atari 800. E tivemos um desafio de xadrez entre o MSX e o Atari 800, que nesse desafio o MSX perdeu. De 2-0. Ou seja, nós... Ele perdeu basicamente de 1-0, porque a primeira partida a gente desistiu de ficar esperando, porque o Experimental Chess essa vez ele é muito detalhista, ele demorava muito pra jogar. E o do Atari era qual? Era o Atari Chess, e nós, no Atari, né, que é de 79, eu acho, se eu não estou enganado, a versão desse jogo, e nós utilizamos no MSX o Chess, ou Computer Chess, que foi de uma empresa desconhecida. Né? Não, do MSX foi o Cirrus do Chess. Não, foi Sony, foi da Sony. Foi da Sony? Não foi o Cirrus, não? Não, usamos o da Sony. Pegamos o primeiro. Mas foi uma partida legal, ver o MSX com um rei e 4 peões tentando fugir do tabuleiro. Sai correndo. Teve isso, né? Então... Calma, mas haverá revanche. Haverá revanche, né? No momento que vocês estiverem ouvindo isso, é possível que eu já tenha conseguido subir o álbum de fotos e vídeos. Se vocês estão seguindo a gente lá no Instagram, vocês viram muitas das fotos, viram alguns vídeos lá postados, tanto por mim quanto pelo César Cardoso, relacionados naquele momento. Foi bem legal. Foi bem divertido, tá? Sempre vale a pena. Jaú é um encontro sempre divertido. E se você não foi, não vou repetir a história, mas você perdeu muita coisa. Você devia ter ido. Você devia ter ido mesmo, pô. Deu mole. Se você não foi, aproveite, vá no ano que vem e aproveite a comemoração dos 20 anos de encontro de MSX de Jaú. Sim. Nossa. Ano que vem vai ser 20 anos de encontro. E logo que a gente voltou, teve uma coisa que aí o João participou comigo. Que foi o que acontece no meu trabalho, na escola onde eu leciono, a Escola Técnica Estadual República, aqui no Rio de Janeiro. Começou a fazer um evento de atividades do curso de informática. Então, ao longo do mês de novembro, nós tivemos várias palestras, tivemos exposições, campeonato de games e outras coisas mais. Tivemos a presença, inclusive, do pessoal do NGCast, então os nossos amigos, nossos Mano Parça, o Alfredo Junix, o Diogo Leal Estranho e o Rogério Pousada tiveram lá, dando palestra também. Não no mesmo dia? Não, eles estiveram todos no mesmo dia, no dia 14. Ah, é? É, eles lá, a gente acertou eu chamei um, vieram os 3, então foi o pacote completo. E os alunos estavam todos empolgados, que é mais uma palestra envolvendo jogos, né? Mas logo no início, no dia 8, a pedido feito uma pequena exposição sobre computadores retro. Eu não gostei do termo computadores retro, não reclamo sempre disso, porque não gosto muito de usar esse termo, mas que seja. Então, uma exposição sobre micros clássicos. A princípio, eu estava presente, eu e o João, esse que está aí do lado, está na outra ponta do triângulo, e tivemos também a participação do André Tavares, também levou uns equipamentos. Então a gente teve, obviamente, MSX exposto, o FM Towns. Os professores convertidos, né? O Paulo e o Marcelo, né? É verdade, o Marcelo deu uma ajuda lá a montar as coisas todas, mas não ficou muito tempo. O Paulo levou o FSA1 dele, o MSX2 dele, e roubou a minha tela, safado. Safado e ordinário. Levou a minha telinha que eu levei lá pra quebrar um galho e ele pegou a tela. Ricardo conseguiu muito bem evangelizar os seus amigos de trabalho. 2 professores da FATEC foram convertidos por Ricardo. Pois é, agora falta os 2 compraram micros japoneses, inclusive, né? Os 2 compraram MSX. Um tem um Philips, o outro tem um Panasonic. Isso. O Philips tecnicamente é japonês. Whatever. Pois é um Kyocera. Na prática é um 8220. Ah, 8220. Então ele na prática é um NEC. Ou o Sanyo, eu não sei o que é o 8220, não. Não, o 8220 é NEC. O Sanyo é 8250, 55 e 80. Esses são Sanyo. Então os NECs são 20, 35 e 45. Isso. Então a gente teve lá ao longo do dia todo, em alguns momentos, os alunos adoraram, porque tinha lugar para jogar, né? Então o João tratou de cobrir essa falta de uma forma muito bem explorada, usando o FM Towns. Isso. A gente fez algumas apresentações, fizemos um bate-papo rápido com eles, apresentando o que a gente estava levando, comentando sobre os equipamentos que estavam ali presentes. No site do evento
que é upinfoeter.com. Se não estiver ainda, não tiverem colocado, terá um vídeo, algumas fotos. Eu também, por ocasião que você ouviu isso, deve ter um pequeno álbum lá no meu Flickr. Eu vou botar esses links vocês já terão visto esses links lá no Retrocomputaria dessa exposição com as fotos que foram feitas no dia. Eu não fiz foto nenhuma, quem fez as fotos todo foi o Paulo. Aí ele tirou e mandava as fotos pra mim. Mas foi legal. Foi divertido, teve professor indo lá falar. Foi até engraçado no final, achando que até comentei com o João. O pessoal da noite não vai dar nem bola. Aí veio o aluno da noite, veio o professor. Aí veio um professor lá que até tecnicamente é seu colega de trabalho, Giovanni, que ele também trabalha na IBM. Ele veio falando lá, comentando. Ele conhece o amigo do Marcelo Sávio. Então, Marcelo, foi o Marcelo França que falou comigo. Pô, mas tava dando maior empolgação esse cara. Tava tão empolgado, disse que tá pensando em realizar 2 sonhos no ano que vem, chegar aos 40 reais a 2 sonhos, comprar um Monza Tubarão e comprar um MSX. Eu me lembro disso. Ele disse que vai ser mais difícil explicar pra mulher por que o MSX do que o Monza Tubarão. Eu falei, quase que eu falei pra ele, manda ela vir conversar com a Cláudia, que isso aí se resolve rapidinho. Deveria ter falado. Mas eu falo com ele durante a semana, quando encontrar com ele lá no corredor, eu falo com ele. Então assim, eu demonstrei a GR8net, então uma coisa legal, teve uma demonstração rápida da GR8net, então carreguei jogo via internet no MSX. Caramba, lá da Rússia, outro continente, lá na Europa, na Rússia, e trouxe um jogo, puxou de lá diretamente no MSX. Assim, a GR8net é uma interface muito interessante, tem muita coisa ali dentro dela, tem até a pia da cozinha ali dentro, o Eugene Britkov botou de tudo dentro daquela boneca, e assim, tem muito a aprender sobre ela. Então eu pretendo no futuro fazer o que eu for descobrindo, escrever e botar no Retrocomputaria, porque além de estar eternizando essa informação para que eu mesmo possa ler depois e lembrar, é uma maneira de estar compartilhando com vocês, talvez, apesar do preço alto dela, vocês verem que, na boa, a interface vale a pena. Eu gostei dela, assim. Ela tem... Você disse que o manual dela tem 20 páginas, né? 200. 200? Eu comi um zero. Cara, ela tem muita coisa. Ela basicamente tem Ethernet, faixa Ethernet, um monte de coisa embutida, inclusive um navegadorzinho web, simplesinho, modo texto, e um cliente Telnet que eu não consegui fazer funcionar. Ela tem suporte, ela emula SCC, FM, MSX áudio, tem um PCM, tem uma chavinha que liga a saída do áudio, fica por interno no micro ou por uma saída P2 do lado, tem uma entradinha para cartão micro SD, o qual você pode botar o material, pode inclusive botar em FAT32, porque ela consegue ler a partir dela, ler cartões em FAT32, e para piorar, a Ditacuja tem um Matchpack para fazer cálculos em 32 bits. Isso já me deu... só esse negócio do Matchpack me deu ideias cretinas, que não serão para hoje, não serão para agora, mas está me dando ideias cretinas. Eu tô pensando em sentar, dar uma fuçada nesse manual dela. Algumas coisas, dá algumas ideias muito doidas. Desde suporte a FAT32 até coisas que exigem mais cálculo, até interrelacionado à rede. Então, a princípio teve isso. E acho que o último comentário lembrar é que quem está assistindo Star Trek Discovery, nós estamos no período do hiato. Discovery só vai voltar no dia 7 de janeiro de 2018. Então vocês estarão ouvindo agora, se vocês forem lá e acessarem na com, estarão ouvindo os últimos episódios do Dobra 9. E eu também gostaria de um MSX com memória de cogumelo, Giovanni. Quem vê Discovery vai entender, mas se vocês tiverem curiosidade em ver a série, quiserem ouvir um podcast que não mete o pau na série possivelmente por não ser a sua série de Star Trek favorita, lembre-se da máxima, o cara que mais odeia uma série de Star Trek é o fã de Star Trek. Então se você quiser ouvir alguém que consegue falar sem xingar muito, eu acho que os produtores deveriam meter logo o pé na jaca e botar um Jedi na série, pronto. Eu acho que eles tinham que pegar, fazer alguma coisa mais assim, mas poderia ser. Mas não ia dar muito certo Jedi não, porque o cara ia empunhar aquela porcaria, aquela espada, alguém ia puxar um phaser, dar um tiro nele e acabou tudo. Não, vamos fugir dessa discussão, o que é melhor, Star Wars, Star Trek, senão daqui a pouco vai dar merda. Mais alguma coisa, Giovanni, alguma coisa a comentar, dizer, já que fizemos essa pauta quilométrica, filamos ela a jato? É que nós esmerilhamos a pauta, né, literalmente em dobra 12, passamos bem por cima. Porque assim, vocês devem lembrar, o Repórter Retro de outubro, teve uma pauta bem magra. Em compensação, essa pauta aqui tá com sobrepeso. Tinha muita coisa pra falar.
Essa pauta, inclusive, teve assento especial no cinema. Nossa. Então é isso, gente. Fechamos por hoje. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Vocês nos aguentaram até aqui. Para daqui a uma semana, vemos agora com o episódio de dezembro. E depois entraremos na mid-season, onde vocês vão ter 5 semanas ouvindo a abobrinha dos episódios de 2017 para retornarmos só em fevereiro. Star Trek Discovery volta em janeiro. Nós não. Nós vamos ter umas merecidas férias. Ou não. Então, acho que não. Acho que não, né? Então que seja. Então é isso, gente. Até mais. Até, pessoal. Até o próximo episódio, então. Isso. Até o próximo episódio, pessoal. Então, até, gente, tchau. Até mais e até, né? Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.